Graças a Deus. Dentro do seu boletim, meu irmão, minha irmã, precioso, você tem um envelope para estar semeando diante do Senhor. Então, prepare a sua oferta diante do Senhor. Vamos ler o que diz Provérbios 3:9. É um texto tremendo que fala sobre a importância de nós dizimarmos diante do Senhor. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E aí logo em seguida diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Então aqui nós vemos a importância da semeadura. Sempre os dízimos, as ofertas devem ser as primícias, ou seja, a primeira parte. Se você deixar para semear na obra do Senhor, se sobrar alguma coisa, Satanás vai fazer de tudo para que não sobre nada. E que a obra do Senhor, de alguma maneira, entre em algum tipo de carência financeira. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós compreendemos que o dízimo, ele protege as nossas finanças, os nossos bens materiais. E as nossas ofertas multiplicam os nossos recursos e abençoam, como diz aqui, os nossos celeiros fartamente se encherão. Então fique de pé, nós vamos orar consagrando os dízimos, as ofertas. Prepare a sua oferta diante do Senhor, o seu dízimo. Aquilo que Deus propôs no seu coração, com alegria, sem constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria. Você que está nos assistindo pela internet, você também pode fazer isso através desses dados bancários que estão aí à disposição, chave Pix. Tem também como você fazer isso através do cartão de crédito, pelo nosso site, casanarrocha.com. E você que está aqui presente, se quiser passar na maquininha também, nós temos a maquininha de cartão, de débito em crédito, para que você também possa semear na casa do Senhor. Ali do lado, meu filho que está projetando ali, no canto ali, debaixo do ventilador, ele está com a maquininha. Se você precisar, estamos à disposição, tá bom? Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, consagrando as ofertas, os dízimos, as nossas sementes diante do Senhor. Pai, que a nossa semente seja abençoada, que o teu povo seja agraciado, que a tua graça venha sobre nós e a tua unção faça a diferença na nossa vida. Pai, que esse povo que comigo está, ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, os que estão através da internet assistindo o nosso culto, aqueles que de longe estão, mas também estão contribuindo, semeando na obra do Senhor, de tantos lugares, ó Deus, Maringá, Goiôerê, de tantos lugares ali de Moreira Salles, irmãos e irmãs preciosos que estão conosco nesse culto, através da internet, lançando a sua semente no mundo espiritual. Honra a fé deles, Pai, abençoa os teus filhos. Derrama a tua graça, a tua glória sobre cada um deles, que eles tenham sabedoria também na administração dos recursos, graça, entendimento, inteligência espiritual, capacidade, ó Deus, para fazer com que esses recursos se multipliquem nas suas mãos, debaixo da bênção e da unção do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então saia do seu lugar, traga aqui à frente a sua oferta, seu dízimo, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Glória a Deus, que maravilha, estamos aqui juntos, né? Saudade de alguns irmãos, que bom tê-los aqui conosco, que Deus os abençoe, e com muita alegria, irmãos, nós temos a apresentação de duas crianças, né? Tá levando aí, pensei que era para mim. Nós vamos ter pode se sentar, tá? Queria chamar o Bruno e a Bruna, vão trazer seus dois filhos preciosos, podem vir aqui na frente, nós vamos estar apresentando eles diante do Senhor. Glória a Deus, né? A nossa igreja já está crescendo em número de crianças e nós agradecemos a Deus por isso. Para quem não conhece o Bruno e a Bruna, casal precioso, que nós ganhamos para Jesus há uns 4, 5 meses atrás, né? Já estão caminhando conosco, toda a sua casa, a sua família. É uma alegria tê-los aqui conosco. Já é fruto dessa obra, querido. E do seu trabalho também, da sua cooperação no reino de Deus.
Graças a Deus, nós estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Que Deus os abençoe. E eu quero ler o texto que normalmente a gente lê. Você pode abrir a palavra de Deus também comigo. Lucas, Evangelho de Lucas, 2º capítulo. Vamos lá. Lucas 2:39. Lucas 2:39. Não, vamos ler desde o 21, tá? Lucas 2:21. A Bíblia diz assim, Lucas 2:21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei de Deus. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Olha só o que diz o versículo 40. 2:40. O texto sagrado nos diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, essa graça que estava sobre ele. Amém? Isso é lindo, irmãos, é muito lindo. Nós vemos crianças sendo apresentadas no Senhor. As crianças são o futuro da igreja. Uma igreja que tem crianças, que tem família, tem futuro. E nós nos alegramos por isso. Como vocês sabem, nós, evangélicos, protestantes, nós não batizamos crianças. Por quê? Porque cremos que a criança ainda não tem compreensão cognitiva, capacidade de fazer uma escolha consciente quanto à salvação. Mas nós, assim como Jesus, no modelo de Jesus, nós apresentamos as crianças diante de Deus. Amém? Por quê? Porque cremos que elas precisam ser consagradas, dedicadas ao Senhor, assim como Jesus foi ao 8º dia, porque era menino. As meninas eram alguns dias depois, eram apresentadas, depois do tempo de purificação que a mulher tinha do seu fluxo de sangue, né? Então é muito importante nós dedicarmos os nossos filhos ao Senhor, consagrarmos eles diante do Senhor, porque isso tem um valor espiritual. Além da oração dos pais, todos os dias pelos filhos, essa dedicação ao Senhor também é de suma importância, tá bom? Então, nós queremos ungir com óleo. Queria que você ficasse de pé, estendesse as suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar, dedicando essas crianças ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos dedicar a pequenina, Pai, ó Deus, como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Que essa moça, Pai, essa menina, futura mulher, seja dedicada, consagrada ao Senhor. Que ela seja cheia do Espírito Santo, da graça. A Giovaninha, Pai, minha xará, nós dedicamos ao Senhor, declaramos a Tua bênção sobre ela, o Teu amor, Pai, a Tua capacitação do Espírito Santo. Pai, nós cremos que os nossos filhos pertencem ao Senhor, que eu e a minha casa, bem como eles também, serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, que essa menina, Pai, se torne uma mulher graciosa, cheia de paz, que traga muita alegria ao coração dos seus pais. Nós quebramos toda e qualquer herança, ó Deus, do passado, todo e qualquer espírito contrário. Declaramos apenas o Espírito de Deus reinando nesse coraçãozinho, nessa vida, nessa casa, na sua família. Também queremos dedicar o pequenininho diante do Senhor, o Arthur, o rei Arthur. Glória a Deus, que o Senhor abençoe esse lourinho lindo, precioso. Esse menino, Pai, nós dedicamos ao Senhor. Essas 2 crianças são tuas, pertencem a Ti, são separados para o Teu propósito, para a Tua obra, em nome de Jesus. Também queremos abençoar os seus pais com graça, com sabedoria, com entendimento, para que possam criar os seus filhos na sabedoria, na dedicação, na exortação, no amor, no cuidado do Senhor. Que o Teu Espírito Santo os capacite, derramando a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder sobre eles, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, para o louvor e glória do Teu nome, dedicando toda essa casa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E como um gesto de carinho da igreja,
nós queremos dar uma Bíblia das crianças, para que vocês possam ler as historinhas bíblicas, mostrando as figurinhas para elas, tá? E tem também aqui atrás, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, tá bom? É um livro para os pais e uma Bíbliazinha para as crianças. Deus vos abençoe, irmãos. Parabéns, linda, Giovaninha. Deus abençoe, tá, Bruninha? Tchau, Bruno, um abraço, Deus abençoe. Tchau, Arthurzinho. Tchau, tchau. Tchau. Que graça. Que bom, né, amados? É uma alegria tremenda. Abra comigo a palavra de Deus em Lucas 10, 18. Semana passada apresentamos o pequenininho da Guinalda e o seu esposo precioso, né? Estiveram aqui conosco também na frente, apresentando essa gracinha aí, esse precioso, espoletinha, né? Graças a Deus, amados. Vamos lá então, Lucas 10, 18. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre anjos, Satanás e os demônios, tá? Esse é o nosso tema hoje, anjos, Satanás e os demônios. Pode deixar no texto, filho. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre os seres angelicais. Até porque Satanás é um anjo caído, assim como os demônios. Isso dentro da teologia é conhecido como angelologia. Ou seja, a doutrina acerca dos anjos. Ou então, também, uma outra parte da angelologia chamada de demonologia, ou satanologia. Ciência ou estudo acerca de Satanás e dos demônios. Claro que nós vamos ver de maneira básica os principais fundamentos, um entendimento sobre essa área, e que relação isso tem com a minha vida, com o mundo espiritual, com o enfrentamento dessas hostes espirituais, que algumas delas, os anjos celestiais, são do bem, são abençoados, são graciosos, são bênção na nossa vida, e outros, Satanás e os demônios, são inimigos mortais da nossa alma, tá bom? Então nós vamos procurar responder, o que são os anjos, o que são os demônios, como é que eles agem, o que é Satanás e seus demônios, e como podemos triunfar sobre os anjos do mal, as hostes malignas. Como é que podemos contra-atacá-los e triunfar sobre eles? É o que nós vamos aprender à luz da palavra de Deus. Então vamos lá, Lucas 10, 18. O texto sagrado diz, mas ele lhes disse, ou seja, Jesus falando aqui, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, meus irmãos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Esse texto, é uma revelação tremenda, que fala sobre Satanás caindo dos céus, mediante a sua rebelião, juntamente com as hostes demoníacas, que eram anjos celestiais, e se tornaram demônios e diabolos, diabo, o adversário de Deus. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Agora abra comigo também Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. O famoso texto da armadura de Deus. O texto anterior nós estamos falando sobre a batalha espiritual, Deus nos dando autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, que são símbolos, metáforas dos demônios. Tanto é que na continuação ele fala os espíritos com E minúsculo, uma referência aos espíritos malignos, os espíritos demoníacos. Mas a Bíblia dizendo ali em Lucas que nós temos todo o poder, toda a autoridade para pisarmos, para desfazermos todas as obras do inimigo. E a nossa alegria não está sobre apenas Satanás e os demônios se submeterem a nós, mas sim antes, porque o nosso nome está escrito lá nos céus. Amém? Quem acredita, confia e crê que o seu nome está escrito no céu, levanta a mão bem alto. Se você ainda não tem essa certeza, me procura no final do culto. Eu te levo a ter essa convicção baseada na palavra de Deus. Você entrega a tua vida e o teu coração a Jesus, e o teu nome vai ser escrito lá no céu. Essa é a nossa alegria.
Não é porque triunfamos sobre os demônios. Isso é maravilhoso, é muito bom. E nós vamos falar sobre eles hoje. Mas a nossa alegria é ir para o céu. É ser chamados filhos de Deus. E somente os filhos de Deus têm autoridade no mundo espiritual. Amém? Ontem mesmo eu postei no Instagram a nossa obediência a Cristo. É a plataforma ou o fundamento da nossa autoridade espiritual. Quanto mais obediente a Cristo você for, maior a autoridade que você vai ter diante do mundo infernal. Amém? Satanás não teme pessoas bonitas, feias, com títulos na igreja, ministérios, não. Satanás teme os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que são obedientes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quanto mais obediente você for, mais efetivo você será no mundo espiritual. Quanto mais obediente a Jesus, mais temido você vai ser pelas hostes infernais. E é sobre isso que nós vamos falar. Aqui também tem um texto muito conhecido, é o famoso trecho da batalha espiritual, que nós cremos. A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse, irmão? É o dia onde você vai ser tentado, por exemplo. É o dia onde o inimigo se levantar contra você. É o dia onde o pecado tenazmente tentar te assediar para o lado do mal. Esse é o dia mau. É um dia de enfrentamento com os três inimigos espirituais do crente: o mundo sem Deus, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ou então Satanás e os demônios, que são as hostes infernais. Aí entra o 13, famoso texto da palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vocês estão vendo como casa perfeito esse texto com Lucas? Lá está dizendo que nós temos toda a autoridade, todo o poder para pisarmos serpentes e escorpiões, são demônios, forças do mal, Satanás que caiu do céu, no 18. E aqui também está dizendo: depois de tendes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Amém? Quem quer ser inabalável contra os demônios e contra o inferno? Tendo anjos de Deus te guardando, te protegendo de todo mal. É isso que nós estamos falando, queridos. Uma vida inabalável, uma vida triunfante, uma batalha travada, sabendo a vitória que nós teremos no final. E depois da batalha, depois da guerra espiritual, nós vamos permanecer firmes e fortes, sempre abundantes na obra do Senhor, inabaláveis diante do nosso Deus. Amém? 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aí, maligno com M maiúsculo. Quem é o maligno? O diabo. Satanás que caiu no céu, lá em Lucas 19, 20, 18. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha a chave aqui no 18, irmãos: com toda oração de súplica, orando em todo tempo no Espírito. Vocês podem ver que Espírito aqui é com E maiúsculo. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica também por todos os santos. Uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de batalha espiritual. Efésios se resume em 3 princípios. Nós temos aprendido isso nas nossas células.
Do primeiro capítulo ao capítulo 3, você aprende quem você é em Cristo, a sua identidade como cristão. Depois, do 4 ao 6, 9, você aprende como deve ser o comportamento dos verdadeiros cristãos. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, como devemos agir com relação a outros, com relação ao mundo, com relação àqueles que estão mais próximos. Quais são as atitudes de um verdadeiro cristão? E a partir do capítulo 6, versículo 10 até o final, você entra num nível mais elevado de maturidade espiritual. Você se torna, pela graça de Deus, um guerreiro da fé, um guerreiro da luz, um guerreiro de Jesus, combatendo as hostes infernais. Amém? Entenderam? Nós não vamos entrar muito em detalhe hoje da armadura de Deus, talvez numa outra oportunidade. Aqui nós queremos destacar somente isso. Nós temos uma batalha a ser travada com anjos e demônios. Aqui fala, que são classes de demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. No versículo 12, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Demônios. Satanás e suas hostes infernais. Mas graças a Deus que no 13 diz: se eu tomar sobre mim, vocês sobre vocês, a armadura de Deus, nós vamos resistir ao dia mau, e depois de termos vencido todas as coisas, permaneceremos inabaláveis diante de Deus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim: eu sou inabalável através da minha fé, da fé e obediência ao meu Deus. Fala comigo: Senhor, coloca sobre mim a armadura de Deus. Eu quero aprender, através da tua palavra, o que é ser um filho de Deus. Quais são as atitudes de um verdadeiro cristão? E como me tornar, pela fé, num guerreiro espiritual. Amém? Gente, isso é tremendo. São 3 degraus. Primeiro, você aprende quem você é em Cristo. Segundo degrau, você aprende como viver como um verdadeiro cristão. E o terceiro e mais elevado degrau da fé é se tornar um guerreiro espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que são os anjos? É a primeira pergunta que nós vamos trazer para vocês. Anjos são seres criados e dotados de julgamento moral. Por isso eles foram tratados, no caso dos anjos caídos e de Satanás, por causa da sua rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram banidos do céu por causa da rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás. Mas graças a Deus, irmãos, 2/3 dos anjos de Deus continuam trabalhando em favor dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Você sabia que você tem pelo menos um anjo? Se você é filho de Deus, você tem pelo menos um anjo que está ao teu redor? O diabo anda como um leão ao nosso derredor, mas quem está ao nosso redor são os anjos poderosos de Deus. São seres espirituais, dotados de julgamento moral, que possuem elevada inteligência, meus irmãos. São seres inteligentíssimos. Você acha que você é mais inteligente que um demônio? Não é. Os demônios e Satanás são mais inteligentes que nós. São inteligentíssimos, possuem uma elevada inteligência. Mas eles não possuem corpos físicos igual nós. Por isso que os demônios têm tanto desejo, deleite em incorporar nos homens. E eles têm poder não apenas de incorporar, ou seja, se materializar, entrar em corpos humanos, como também podem entrar em animais. A Bíblia fala, lá naquele relato do Gadareno, que quando ele foi expulsar aquela legião de demônios do Gadareno, os demônios pediram para ser lançados numa manada de porcos. E Jesus atendeu o pedido deles, falou: não, pode ir, saiam, em nome de Jesus. Eles entraram nos porcos e os porcos se lançaram no lago de Genazaré e morreram.
Muitos especialistas dizem que provavelmente os demônios, quando estão incorporados em corpos humanos ou corpos de animais, eles têm uma espécie de refrigério dos seus tormentos eternos, que já estão sofrendo por causa da sua rebelião. É claro que nem se compara ainda com aquilo que vai acontecer lá no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a condenação final dos seres e das ordens, desses agrupamentos infernais. É óbvio que o inferno, lá do final de Apocalipse, vai ser muito pior. Mas entenda isso, Satanás quer possuir a tua mente, o teu coração, ele quer incorporar em seres humanos, porque eles não possuem corpos humanos. Não possuem, são espíritos, dizem a Bíblia. Voltando aqui para os anjos de Deus, né? Então aqui eu estou falando de maneira geral, tanto os demônios quanto os anjos de Deus são criaturas de Deus, são dotados de julgamento moral e possuem elevada inteligência, mas não têm corpos físicos. No caso dos anjos de Deus, eles são guerreiros de Deus, amém? Assim como eu e você, os anjos de Deus são guerreiros de Deus. E os anjos de Deus também são mensageiros de Deus, é o que significa a palavra anjo. A palavra anjo, do grego, significa angelos, que significa mensageiro. Além de serem os guerreiros de Deus, de guardarem os anjos de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, de trazerem a presença de Deus, de operarem em favor de Deus, eles também são mensageiros de Deus. Nós temos vários episódios na Bíblia, né, de Manoa, por exemplo, pai de Sansão, do anjo Gabriel se apresentando a Maria, de vários anjos, do anjo Miguel se apresentando a Daniel, vários episódios, os anjos que apareceram a Abraão, vários episódios da Bíblia onde os anjos, além de guerreiros de Deus, como por exemplo, naquela batalha que Israel travou com o rei Senaqueribe, um rei medo-persa, sírio ali, a Bíblia diz que um anjo de Deus matou 180 mil soldados assírios. Olha o poder de um anjo, gente. Um anjo matou 180 mil soldados assírios. Aí eu te pergunto, o ser humano sem Jesus é páreo para os anjos? Sim ou não, irmãos? Sem Jesus, não. Mas com Jesus, nós triunfaremos sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Até porque nós não estamos sozinhos. Os anjos do Senhor estão conosco. O Espírito Santo nos cela e nos determina como filhos de Deus, amados do Senhor. E nós os enfrentaremos. Glória a Deus. Às vezes os anjos são chamados de hostes, ou exércitos dos céus. É uma referência aos anjos de Deus. Às vezes são chamados também de filhos de Deus. No Antigo Testamento, em alguns episódios, são chamados de filhos de Deus. São espíritos, não podem ser vistos normalmente, mas às vezes, por um ato soberano de Deus, Deus permite que algumas pessoas vejam anjos e vejam demônios. Amém? Por um ato soberano de Deus. É claro que aqueles que se envolvem através de alianças, de pactos demoníacos, conseguem enxergar demônios, porque eles vão se embaraçando no reino das trevas, e os demônios acabam aparecendo o tempo todo para eles. Mas estou falando, nós, os crentes, de maneira geral, não enxergamos os anjos. Às vezes pode isso acontecer, segundo um ato soberano de Deus. Aí talvez você pergunte, pastor, mas por que eu não posso ver um anjo e nem um demônio? Porque, irmãos, se os nossos olhos espirituais estivessem abertos o tempo todo no mundo espiritual, nós viveríamos apavorados, assustados. Teríamos dificuldade de dormir, por exemplo, vendo esses seres angelicais, que são enormes, que têm asas, que são cintilantes, no caso dos anjos de Deus. E no caso dos demônios, que são seres terríveis, de várias formas, muitos deles deformados, feios, horrendos, com figuras diversas,
Se os nossos olhos espirituais ficassem o tempo todo abertos para o mundo espiritual, nós viveríamos apavorados. E Deus, conhecendo a natureza humana, só mostra, só revela no momento certo para pessoas determinadas, preparadas, maduras, segundo o seu ato soberano e os seus propósitos eternos. Amém? São reais, irmãos. São reais. Me lembro que uma vez eu estava pregando lá em Belém, no final do culto uma irmãzinha chegou para mim e falou: pastor, eu tive uma visão celestial. Enquanto o senhor estava pregando, eu vi um anjo de mais de 3 metros de altura, atrás do senhor, abanando sobre a igreja, e lançando como uma espécie de púrpura assim, dourada, sobre o povo de Deus. Amém? Eu fico arrepiado só de lembrar. Irmãos, eles são reais. Outra vez um irmão lá da igreja, que não acreditava em nada sobrenatural, no meio do louvor, ele caiu de joelho, ele teve um êxtase espiritual, ele não acreditava em nada que era espiritual, ele era meio cético, ele veio com a sua esposa para a igreja, de repente, no meio do culto, no meio do louvor, ele teve uma visão celestial, ele viu 2 anjos entrando dentro da igreja, com cântaros dourados, derramando azeite sobre o povo de Deus. Amém? Você crê nessas coisas, irmãos? Eu creio nessas coisas. Eu nunca vi um anjo, mas já vi demônios. Eu já vi demônio no olho de uma pessoa, já vi demônio em lugares, em casas. Eles são reais. Eu digo por convicção, como alguém que já viu, por um ato soberano de Deus, esses seres espirituais. Amém? Deus abriu, por exemplo, os olhos de Balaão, lá em Números 22, 31. Um anjo glorioso se mostrou às mulheres no túmulo de Jesus. E em vários episódios da Bíblia existem aparições de anjos e aparições de demônios. Está cheio no relato bíblico. Os anjos protegem os filhos de Deus. Coloca lá para nós o Salmo 91, 11. Olha só, irmãos, Salmo 91, 11. Os anjos de Deus são nossos protetores. Salmo 91, 11. É um salmo lindo, né? O Salmo 91, um salmo de proteção. Olha o que diz o texto sagrado, 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, ou seja, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? E olha de novo: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Olha o que diz o 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que coisa linda, gente. Quem conhece o nome de Jesus, quem tem aliança com Deus, tem proteção angelical sobre a sua vida. Amém? Sempre quando eu vou viajar, eu invoco a proteção dos anjos do Senhor. Senhor, eu oro agora que eu não venha ver o mal diante dos meus olhos, mas seja guardado pelo teu poder. Por exemplo, toda quarta-feira nós estamos indo para Cianorte, nós temos uma célula lá com os irmãos lá. Toda quarta-feira o pastor Giovanni ora invocando a presença angelical no carro que me leva para aquele lugar. Vocês sabem que a 323 é um perigo, a rodovia da morte. Então, graças a Deus, irmãos, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado. Amém? Quem aqui já teve alguma experiência de um livramento de Deus na sua vida? Levante a mão. Eu já tive pelo menos uns 5, 6 livramentos da morte. Coisas sobrenaturais que somente um anjo de Deus poderia fazer aquilo. Irmãos, isso é real. Nós temos proteção angelical. Os anjos protegem os filhos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, que os anjos também adoram conosco. Uma vez a igreja de Porto Alegre fez uma gravação, a igreja do Asaf Borba, fez uma gravação ao vivo de um culto deles lá. E aí fizeram a gravação, antigamente era com aquelas fita tapes, né? Aquelas fitas diferentes, não é tudo eletrônico igual hoje, com notebook, computador e tal, não.
Era feito com aquelas fitas. Fizeram uma gravação de um culto, de uma celebração do culto. A hora que foram ouvir a gravação, sabe o que tinha, irmãos? Tinha vozes de anjos, junto com a voz dos irmãos da igreja. E era uma voz sobrenatural, que nenhum ser humano alcança. Eram timbres que nenhum ser humano alcançaria. Eu tive a oportunidade de ouvir essa fita naquela época, isso eu estou falando há uns 30 e poucos anos atrás. Gente, a gente ficava arrepiado só de ouvir aquelas canções, onde junto com a igreja, adorando a Deus, os anjos celestes adoravam junto com a igreja do Senhor. Amém? Você crê nessas coisas, irmãos? Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: Senhor, eu creio na adoração com os anjos de Deus. Fala: Senhor, me protege com os seres angelicais, com os anjos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Faça isso, irmão. Ore, se aproprie dessa proteção, adore, e juntamente com você os anjos de Deus estarão orando junto e adorando ao Senhor junto com você. Os anjos de Deus são chamados de poderosos. Está lá no Salmo 103, versículo 20. Os anjos de Deus realizam os planos de Deus. Se tem alguém sobre-humano, ou seja, além dos humanos, que fazem o projeto e os planos de Deus, quem são? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus fazem os planos de Deus, realizam a vontade de Deus. Aqui eu estou falando só de anjos de Deus, tá? Não estou falando de demônio. Demônio faz tudo o contrário. Ele combate aos planos de Deus, ele tenta detonar a obra de Deus, ele tenta destruir a igreja e os crentes, os demônios e Satanás. Os propósitos deles são diferentes. Agora, os propósitos divinos são estabelecidos por homens e mulheres de Deus, amém? E também pelos anjos de Deus, que são poderosos, poderosíssimos. Um anjo de Deus, se ele quisesse apresentar aqui, irmão, nós caímos tudo prostrado chorando aqui. Tamanha glória dessa visão celestial. Pode deixar pequenininho aqui, fica à vontade, tá? Vai ser pregador, em nome de Jesus, pastor. Ô, glória! Coisa linda. Tá bom, meus irmãos? Então saiba isso, os anjos de Deus vão te proteger. Os anjos de Deus vão te sustentar de pé. A graça de Deus também te protegerá. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora, uma coisa muito importante, irmãos. Às vezes, quando nós recepcionamos pessoas de Deus na nossa casa, às vezes estaremos recebendo anjos de Deus. Está lá no texto sagrado, em Hebreus 13, versículo 2. Abra comigo, Hebreus 13, 2. A Bíblia fala sobre o valor da hospitalidade. 13, 2. Olha só o que diz aqui. Vamos ler desde o 1. Seja constante o amor. Hebreus capítulo 13, 1. O amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade. Ou seja, receber pessoas preciosas nas nossas casas. Pois alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos de Deus. Olha que coisa tremenda. Às vezes alguém bateu na tua casa, você pediu para entrar, deu um prato de comida. Às vezes aquela pessoa que entrou ali, você serviu, era um anjo de Deus. Às vezes você recebeu alguém, um profeta, um pastor, um missionário, um crente, alguém de algum lugar, sem saber quem você recebeu, foi um anjo de Deus. Assim como os anjos de Deus visitaram Abraão, e Abraão recepcionou eles com muito amor, com generosidade, preparou o melhor ali, recepcionou com muito amor aqueles 3 anjos mencionados no Gênesis. Muitas vezes eu e você, exercendo hospitalidade, estaremos recebendo anjos de Deus. Amém?
Quem vai ser hospitaleiro aí? Então não seja só bonzinho, hospitaleiro com seus parentes, com seus amigos, com pessoas também que Deus colocar na tua vida. Hospitalidade é uma coisa celestial. Pode atrair a presença de anjos para dentro da sua casa. Está aqui no texto sagrado, na Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. Jamais poderemos adorar anjos ou orar a eles. Abra comigo Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Coloca lá, filhão. Olha lá. Aqui João, teve uma visão com o anjo do Senhor. Então, a Bíblia diz que eu, João, lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele, o anjo, você pode observar aí no contexto, disse-me: olha, não façais tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que coisa linda, irmãos. Então o que a Bíblia está dizendo? Nós podemos adorar os anjos? Sim ou não? Não. João ficou tão maravilhado com aquele anjo glorioso diante dele, que ele pegou, fez a besteira de se ajoelhar diante do anjo. E aí o anjo levantou João e disse: não faças isso, eu sou teu conservo, adora a Deus, porque o espírito da profecia é Jesus de Nazaré. Em outras palavras, adore a Jesus. Nunca adore anjo nenhum que aparecer para você. A maioria das seitas, das heresias, surgiram através de aparição de anjos, que foram adorados, que foram ouvidos e que falaram coisas contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, os Mormons surgiram através da aparição de um anjo chamado Anjo Moroni. E hoje existe essa seita, essa religião espalhada pelo mundo todo, uma seita que surgiu através da adoração a um anjo. Tanto é que eles consideram que o livro do Mormon, que é uma deturpação, uma corrupção da palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento, foi uma invenção macabra, diabólica, demoníaca, trazida, segundo a história deles, através de barras de ouro, que apareceu lá numa caverna, mas na verdade provavelmente não foi isso. Foi Joseph Smith, o autor, o cara que fez ali a religião Mormon, disse que um anjo chamado Moroni apareceu para ele. E aí ele começou a ouvir, achou aquelas placas de ouro, transcreveu os escritos daquela placa e escreveu um livro, o que para nós é uma aberração, é um livro totalmente contrário à palavra de Deus, uma deturpação da palavra de Deus. Essa religião, essa seita surgiu por causa da adoração aos anjos. Ouviram anjos que falaram coisas contrárias à palavra de Deus. Amém? Paulo diz assim: mesmo que apareça um anjo pregando o evangelho diferente desse evangelho que eu vos tenho pregado, considerai maldito. Ou seja, todo anjo que trouxer uma mensagem diferente da palavra de Deus, não aceite essa mensagem, porque não vem de Deus. Provavelmente é um demônio que se disfarça de anjo, e a Bíblia diz que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz. Então nós temos que tomar cuidado. Muitos seres humanos ao longo da história foram lesados, enganados através de aparições e falas de anjos que falaram coisas contrárias à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Demônios disfarçados de anjos de Deus. Então a gente precisa ter bastante maturidade, cuidado com relação a isso. Ao mesmo tempo que existem os anjos de Deus, nos protegem, são poderosos, são inteligentes, são espíritos, não têm corpos humanos, são poderosos, gloriosos, lindos, nos protegem e nos guardam.
são mensageiros de Deus, fazem os propósitos de Deus, estabelecem os planos de Deus. Cuidado para não ser enganado pelos demônios. Amém? Vamos andar mais um pouquinho. O que são os demônios, gente? Se nós fôssemos resumir essa pergunta, o que são demônios? A resposta seria: são anjos maus que pecaram contra Deus. Fala comigo, demônios são anjos maus que pecaram contra Deus. E os anjos de Deus, o que são os anjos de Deus? São anjos bons que continuaram a obedecer a Deus. Ok? Bem fácil. Um conceito bem simples do que são demônios e o que são os anjos de Deus. Os anjos de Deus permaneceram debaixo da obediência a Deus. E os demônios se rebelaram juntamente com Satanás, Lúcifer, contra Deus e são anjos do mal. São eles que praticam o mal no mundo. E não só eles, os seres humanos também. Sim ou não? Nós precisamos entender, os demônios promovem o mal do mundo, mas quem os pratica são seres humanos. E os humanos, irmãos, fazem mais mal do que os demônios, por incrível que pareça. A maioria do mal praticado no mundo são movidos por demônios, tensionados por demônios, influenciados por eles, mas a prática deles geralmente são humanas. Ok? Glória a Deus. Vamos vê-las, amados. Deus abençoe, tá, queridos? É um prazer, uma alegria ter vocês aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus prendeu alguns deles em abismos tenebrosos. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus prendeu alguns deles em abismos tenebrosos. A Bíblia diz que eles não conservaram as suas posições de autoridade, porque deixaram a glória de Deus numa rebelião junto com Satanás, foram mandados para o inferno e atuam e agem também na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, em outras palavras, a tradução literal seria: o mundo está no colo de Satanás. Esse globo terrestre foi entregue de mão beijada ao inimigo das nossas almas, o diabo e seus demônios. E a igreja, o que tem com relação a isso, irmãos? Nós estamos aqui nessa terra, nós aprendemos, se eu não me engano, na terça-feira, Deus nos chamou para sermos embaixadores do reino de Deus. De tomar de volta tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o inimigo enganou lá no Éden. Eu e você somos chamados para estabelecer, para sermos embaixadores do Rei de Jesus, para restaurarmos todas as coisas, dentro do possível, com a graça e com a unção do Senhor, através de vidas fiéis e testemunhos fiéis de Jesus de Nazaré. Mas o mundo foi entregue de mão beijada a Satanás e aos demônios. Eles foram lançados ao inferno. Satanás é o líder deles. Satanás é o líder do inferno. Às vezes a gente fala aqui no jargão popular do crente: o diabo, eu enfrentei o diabo hoje. Irmão, você não enfrentou o diabo, não. Você enfrentou um demônio. O diabo não aparece assim toda hora. O diabo raramente aparece entre os homens. E geralmente em grandes eventos onde ele é adorado e invocado. Ele não se mete nas picuinhas, nas coisas pequenininhas do dia a dia dos humanos. Não. Ele tem os seus asseclas, seus soldadinhos, que são os demônios. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade e príncipes desse mundo tenebroso. Principados são os mais altos. Potestades, segundo escalão. Hostes espirituais da maldade são exércitos malignos, terceiro escalão. E por último, os príncipes desse mundo tenebroso. Os demoninhos que agem para lá e para cá. Ok? São reais. Eles atuam. Satanás também é conhecido como diabo. Diabo vem do original diabolos,
Diabo é o adversário de Deus. Também é conhecido como a serpente. Beelzebu também é chamado em alguns trechos da palavra. É o príncipe deste mundo tenebroso, diz a Bíblia. Ele é o príncipe da potestade do ar, lá de Efésios capítulo 2. Ele é o maligno. Ele é o adversário de Deus. Não que ele seja páreo para Deus, tá, irmãos? Fala assim comigo: o diabo não é páreo para Deus. Mas por estar do outro lado, no contraponto, ser um contraste de Deus, no sentido do mal, Deus é o supremo bem, o diabo é o supremo mal. Sim ou não? Ele se tornou, com a sua rebeldia, junto com os seus seguidores, demônios e seres humanos rebeldes, adversários de Deus, inimigos de Deus, filhos da desobediência, Paulo chama, em Efésios capítulo 2. Se tornou adversário de Deus, maligno, homicida desde o princípio. Ele é o criador do pecado, irmão. O primeiro pecado se iniciou no coração desse anjo de luz que era Lúcifer e se transformou em Diabolos, o adversário de Deus. Satanás. Ele é o criador do pecado, é o que diz Paulo em 2 Coríntios 11, 3. Ele é o pai da mentira, está lá em João 8, 44. Fala comigo: o diabo é o pai da mentira. Presta atenção, irmão, quem gosta de mentir é filho de quem? Do diabo. A mentira não pode fazer parte da sua vida. Porque quem vive mentindo se torna filho do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Nós cristãos precisamos viver debaixo da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? De toda mentira e de todo engano. Fale sempre a verdade, doe o que doer. Que consequências tiver, fique sempre do lado da verdade. Porque o diabo é o pai da mentira. Se você quer ser filho dele, continua mentindo. Continua enganando os outros. Mas se você quer realmente ser filho de Deus, viva na verdade. Ele cega as pessoas espiritualmente. Está lá em 2 Coríntios 4,4. Pode colocar lá, filhão. 2 Coríntios 4,4. Esse texto é muito importante. Quem é que cega as pessoas espiritualmente? É o diabo. Olha o que diz, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que ainda não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Quem é que quer impedir que o teu parente, o teu familiar, não se converta? Quem é que está cegando o entendimento daqueles que ainda não creem em Deus? O diabo, o Deus desse século. Como é que a gente quebra essa cegueira, irmãos? Através da oração intercessória. Às vezes, antes de você ganhar verbalmente uma pessoa para Jesus, primeiro você precisa ganhar espiritualmente aquela pessoa para Jesus. Através da oração. Você ora e Deus tira, repreende a cegueira que está sobre aquela pessoa. Claro que às vezes demora um tempo, porque às vezes, não é quando você quer. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Mas ore em favor daquele parente, do teu amigo, daquela pessoa. Ore para que a cegueira espiritual que o diabo está colocando sobre a mente dela caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Ele é o criador do pecado, ele é o pai da mentira, ele cega as pessoas espiritualmente. 2 Coríntios 4:4. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui, nós vamos continuar num outro momento, para que não fique pesado aqui. Eu sei que esse assunto é um pouco pesado, mas é muito importante para nós. Nós já vimos quem são os anjos de Deus,
nós já vimos quem são os demônios e o que é o diabo. Num outro momento, no próximo domingo, nós estaremos vendo quais são as estratégias de Satanás contra nós e como é que nós podemos contra-atacar o inimigo das nossas almas. Como é que nós podemos triunfar sobre as hostes infernais? Como é que podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Claro que nós estamos falando de maneira básica, sim, tá? Eu sei que talvez aqui tem uns crentes mais antigos, né, mais maduros, que vão ter que ouvir novamente esse basicão, só que é extremamente importante, irmãos, principalmente para os mais novos que estão chegando. Eles precisam entender o que são os anjos, qual é a função deles na nossa vida, o que são os demônios e o perigo deles, são os verdadeiros agentes do inferno contra nós, e o que é o diabo, suas estratégias e como vencê-los. Amém? Vamos nos colocar de pé, coloca a mão no seu coração. Graças a Deus pela sua vida, obrigado por vir nessa noite aqui, irmãos. E não esqueça, terça-feira, às 8 horas estamos aqui, é um culto que nós estamos implantando. Todas as terças-feiras, às 8 horas aqui. Venha estar conosco na terça-feira. Se não puder estar, nós vamos estar gravando, transmitindo online. Graças a Deus pelo Caio, né? O Caio tem sido uma bênção aí na nossa vida. Agradecemos a Deus pela vida dele. Toda a nossa equipe do louvor, né? Toda a nossa equipe de diaconia, o pessoal precioso que tem nos ajudado. Nós louvamos a Deus por cada um deles. Querido, continue conosco, conectado através da internet, nossas redes sociais, né? Tudo aquilo que nós estamos fazendo, irmãos, é para que vocês cresçam e floresçam no Senhor. Um dia, eu vou ser cobrado diante de Deus, desse trabalho, desse ministério. Se eu realmente amadureci vocês, levei vocês no caminho de Deus, se eu dei um bom testemunho como um pastor, como homem de Deus, como família pastoral, e eu quero chegar um dia nos céus, olhar para o lado, encontrar a Sofia, minha esposa, olhar para o lado, para o outro lado, encontrar meus 3 filhos, junto comigo naquele lugar, e quero olhar para trás e encontrar todos vocês, junto comigo, louvando a Deus e adorando aquele que venceu. Amém? Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei tudo isso, não é para fazer um terrorismo, tá? Não é para te assustar, não, pelo contrário, para que você entenda, compreenda tudo isso, e pela fé, se posicione em Deus com maturidade, com entendimento, enfrentando Satanás e os demônios, e com sabedoria, triunfando sobre eles, e manifestando a graça e a glória de Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um desses irmãos preciosos, já estávamos com saudade de vocês, voltem sempre, tá, amados? Vocês são preciosos. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por cada vida que esteve conosco através da internet, ouvindo essa palavra maravilhosa do Senhor. Que nós aprendemos que nós temos toda a autoridade nos céus e na terra, dada por Jesus de Nazaré, que é o cabeça do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, sinalizadores do reino de Deus, embaixadores do Rei Jesus aqui, agora, nessa terra, Pai. Dá-nos autoridade, dá-nos poder espiritual, dá-nos a vitória sobre os nossos inimigos espirituais. Envia os teus anjos protegendo, guardando, anjos poderosos, nos livrando de todo mal, nos protegendo, nos sustentando, Pai, com o teu poder e com a tua graça, Pai, que os anjos do inferno não tenham legalidade sobre nós, que, ó Deus, os demônios caiam por terra sobre a nossa vida, que maior é aquele que esteja em nós do que aquele que está no mundo, que com Cristo, na palavra de Deus, com fé no coração, e uma vida de consagração, triunfemos sobre eles, venhamos a permanecer inabaláveis, venhamos vencer o dia mau, venhamos, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, colocar sobre nós, através da fé, a armadura de Deus todos os dias, para que possamos triunfar sobre todas as hostes infernais, e possamos vencer para o louvor da tua glória, estabelecer o teu reino aqui, agora, para a glória de Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos saquear o inferno, que possamos povoar o céu, Pai, que possamos interceder em favor daqueles que estão debaixo de cegueira espiritual, sejam amigos, parentes, colegas de trabalho. Nos levantemos em oração, em intercessão, em favor deles, preguemos o Evangelho de Jesus e possamos, ó Deus, povoar o céu de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como nós, consagrados, dedicados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Levante as mãos só para te abençoar, a oração sacerdotal. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer a sua graça e glória sobre ti, que o Senhor te dê uma semana de bênção e de vitória, que o Senhor te purifique de todo o pecado e lave com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre. Amém. Amém.